Olá, meninada do Colégio Loyola! Que bom falar com vocês um pouquinho através desse vídeo. Na verdade, eu preferia estar com vocês pessoalmente, presencialmente, que é o que a gente tinha planejado, Paula e eu, quando ela me fez o convite de ir até o Loyola para visitar vocês e conversar sobre esses novos livros que apareceram este ano na lista de material, esses livros de cruzadinhas, de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Então, fiquei animada e aconteceu logo em seguida o início da pandemia, o isolamento social a que nós fomos submetidos, né? E não foi possível. Mas hoje, a minha intenção é de que a gente comece um contato e que depois esse contato possa ser continuado numa outra visita ao colégio, uma outra próxima visita no início do ano que vem. Se for do desejo de vocês, será um prazer da minha parte. Paula me combinou comigo de que vocês queriam que eu saber um pouquinho de mim e saber como é que surgiu a ideia das cruzadinhas. Pois então eu vou contar. Eu sou uma pessoa de muita idade, já tenho 79 anos, trabalho com educação desde os 19, já fui professora de escola pública, de escola particular, já fui coordenadora, diretora do Balão Vermelho por 48 anos, sócia fundadora dessa escola. O ano passado eu me aposentei, continuo junto à escola como assessora e agora eu estou curtindo o meu tempo de avó, ainda tenho netos pequenos e netos já adultos, né? Um adulto, adolescentes, eu tenho 4 netos adolescentes e 2 meninos de ainda 4 e 6 anos e quero aproveitar bastante esse tempo em que chega a essa idade, a gente já merece, né? Fazer umas outras coisas que são segunda opção na vida, além da família e da profissão. Em relação ao meu trabalho, eu gostaria de falar para vocês de que eu me considero uma pessoa de muita sorte por ter escolhido a educação. Eu, a vida inteira, me interessei por entender as crianças, ainda como estudante de pedagogia na UFMG, depois, no início do meu trabalho, já trabalhei, por exemplo, uma instituição que acolhe e apoia menores abandonados, naquele tempo chamava FEBEM, e nos colégios, que eu já contei para vocês, além do Colégio Balão Vermelho, trabalhei em outros em Belo Horizonte também. Mas o meu interesse, então, de conhecer melhor a criança e de poder confirmar na prática algumas teorias, poder observar, fazer a minha pesquisa de observação, me foi possível por conta da liberdade e do tempo de casa em que eu estive junto às crianças no Balão Vermelho, principalmente. E esse meu desejo de estar entre as crianças, sempre estudando as emoções, essa inteligência brilhante que as crianças expressam o tempo todo, a curiosidade maravilhosa, a curiosidade, a espontaneidade, isso sempre me fascinou e eu aprendi demais com as crianças. Nessa vida toda de educadora, eu tenho certeza de que eu aprendi muito mais do que ensinei, mas ensinei também à medida em que eu tinha algumas ideias e observava algumas coisas na prática que me incomodavam no ambiente escolar. Eu não ficava pensando sozinha. Eu sempre acreditei que é muito importante os educadores se encontrarem, conversarem, trocarem ideias, porque essa é uma atividade que é coletiva, né? A gente trabalha junto, de mãos dadas, pensando junto. E é por isso que eu acho a vida de professora muito bonita e
e me considero uma pessoa de sorte. Mas então, nessa minha curiosidade de entender as emoções, etc, 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 eu observava algumas situações em que eu percebia que as crianças não estavam muito felizes, que ficavam constrangidas, que ficavam com medo, medo de errar. Olha isso, medo de errar é uma coisa que atrapalha muito a gente na vida. É claro que ter medo, um pouco de medo é importante para a gente se defender na vida, mas na escola, esse medo de errar costuma ser muito exagerado. E no caso da ortografia, que é o nosso assunto aqui, eu fiquei observando umas coisas que me deixavam triste. Por exemplo, uma criança que começou a escrever, ela acredita que ela escreve como fala, né? De acordo com a pronúncia que ela faz, a pronúncia dela, a pronúncia das pessoas que estão em torno dela, e ela ainda não descobriu e demora um pouco a prestar atenção de que existe uma norma, né? Uma norma ortográfica, regras, né? Para se escrever corretamente. Não se escreve de mais de uma maneira, se escreve sempre de uma maneira correta, só que a gente demora um pouco para conseguir dominar isso, né? Então, eu dizia para as crianças lá no Balão Vermelho, para elas não ficarem sofrendo muito com isso, porque demora mesmo, é natural que isso aconteça, revisar é chato, errar é chato, mas a gente tem que passar por isso, não tem jeito. E aí eu ficava matutando, pensando no jeito de tornar mais leve, mais leve, interessante e inteligente o jeito de pensar ortografia, de aprender ortografia. Claro, aprende-se de diferentes maneiras, mas aí me veio essa ideia das cruzadinhas, porque eu observava que havia muita ocorrência de erro quando determinadas letras, eu vou dar um exemplo, numa palavra que tem L no final da sílaba, por exemplo, a palavra escola, na sílaba lá, o L vem antes, não é? É a primeira letra da sílaba. E na palavra sol, o L vem com som de U no final, é uma sílaba só, né? Na palavra calma, esse L aí no meio, né, no final da primeira sílaba, com som de U, também é uma complicação danada, a gente vai encontrar muitas palavras com esse problema. E aí me deu um estalo, onde eu falei, eu vou fazer um joguinho em que eu vou cruzar duas palavras que tem L, uma com L fácil, que é o do início de sílaba, a outra com L difícil, que é o L de final de sílaba. E aí eu inventei o primeiro diagrama fazendo esse cruzamento, e aí eu fui fazendo outros cruzamentos, vários outros, para ajudar a meninada a descobrir ou resolver uma dúvida. Eu fiz isso durante muito tempo e fiz uma quantidade muito grande de diagramas, testava na escola, a meninada me ajudava, falava que estava difícil, que estava fácil. Eu ensinava as crianças a fazerem cruzadinhas para mandar para colegas menores e que sabiam menos ortografia do que elas, imaginando que palavras eles poderiam errar e como é que elas podiam ajudar a descobrir a forma correta, né, através dos cruzamentos. Isso demorou muito tempo, até que eu vi que já tinha um volume muito grande de experiência, uma quantidade muito grande de material. Não foi o material da escola que eu publiquei, eu fiz tudo de novo, mas aí já com essa bagagem de experiência. E então, já faz um tempo que a gente usa esse material e fiquei imensamente satisfeita de saber que o Loyola esse ano adotou e que vocês estavam gostando. Eu tenho um carinho muito grande pelo Colégio Loyola, eu sou mãe de ex-alunas de lá, minhas filhas estudaram muito tempo no Loyola e eu aprendi como mãe muita coisa com a vida escolar das minhas filhas no Colégio Loyola. Essa experiência me serviu muito no Balão Vermelho e por isso a minha alegria de agora, como autora desse material, poder me colocar à disposição de vocês para conversar.
Eu teria muita coisa para falar de cada um dos livros, mas acho muito complicado explicar para vocês, já que o vídeo vai servir vai ser assistido para as turmas por a criança de primeiro a quarto ano, né? Então eu prefiro fazer uma outra proposta. A gente começa nesse primeiro contato a se conhecer e abrir um canal de comunicação. Eu gostaria que meu e-mail ficasse à disposição de vocês. E a Paula, da biblioteca, tem meu e-mail, e eu pediria que ela dispusesse esse e-mail para os alunos. E se alguém quiser me mandar um e-mail para contar alguma coisa, para me falar de alguma dificuldade ou de alguma descoberta, às vezes aconteciam umas coisas muito engraçadas na escola. Os meninos erravam e falavam que eu tinha errado. Aí eles vinham atrás de mim para falar: "E Dora, você errou aqui e tal". Quem sabe vocês descobrem algum erro? Às vezes passou, né? Eu corrigi esse material muitas vezes. Nossa Senhora, como foi difícil corrigir esse material. Porque tem que ter uma atenção muito grande, e eu também erro, né? Errei muitas vezes e os meninos adoravam descobrir meus erros. Quem sabe vocês descobrem algum? Então, podem me contar, tá bom? Tomara que não, porque eu vou ficar com um pouquinho de vergonha, né? Mas tomara que vocês tenham outras coisas para me falar também a respeito disso, né? E quando a gente se encontrar no colégio, aí sim, nós vamos conversar sobre as dinâmicas que eu experimentei usar com os alunos do Balão Vermelho por muito tempo. E imagino que o Loyola, as professores de vocês, devem estar inventando coisa nova. Então, pessoal, é isso. Eu quero agradecer demais pelo convite, pela oportunidade, e tomara que no próximo ano a gente já tenha mais tranquilidade com relação a esse contágio, aí não nos deixe tão preocupados com o isolamento social, mas sabemos que temos que nos cuidar ainda por muito tempo, não é? Faz parte, e nós vamos cuidar, nós, os adultos, de vocês, crianças, ensinando vocês a se cuidarem também. Desculpa qualquer coisa pelos meus tropeços na fala. Eu não quis escrever nada, eu quis falar espontaneamente, e então espero que eu tenha pelo menos dado uma contribuiçãozinha para esclarecer como nasceu a ideia. Por enquanto falei só isso, né? Depois a gente vai conversar com mais detalhes. Muito obrigado, um abraço grande, muitos beijos, e muito obrigada ao colégio.